Muito bem. Última parte. A gente falou agora nas duas primeiras partes da hemostasia. Nessa última parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre trombose. Relembrando, relembrar é viver. Via extrínseca, fator 7, tempo de protrombina. Via intrínseca, TTPA, TENET, 12, 11, 9, 8. Via final comum, 10, 5, 2 e fibrinogênio. Modulação da cascata de coagulação. Então, a proteína C e S, elas vão inibir os fatores 8 e o fator 5. E a antitrombina vai inibir vários fatores, fator 11, 9, 10 e 2. E o inibidor da via do fator tecidual, que vai inibir esse primeiro complexo, fator tecidual, fator 7 ativado. O que é a trombose, né? A trombose é justamente a formação do coágulo, impedindo o fluxo sanguíneo naquele tecido, naquele vaso, né? Seja veia ou seja artéria. E a trombose ela vai acontecer sempre que houver um desequilíbrio naqueles 3 fatores já feito a postulação por Virchow em 1856. Endotélio, fluxo sanguíneo e fatores de coagulação. Sempre que eu tiver ou uma lesão endotelial ou uma alteração do fluxo sanguíneo, né, um fluxo mais lento, ou um estado de hipercoagulabilidade, eu vou ter a trombose. Trombofilia é uma tendência a desenvolver uma trombose, seja ela venosa ou arterial. A trombofilia ela pode ser hereditária, e aí a manifestação clínica geralmente é uma trombose venosa, ou eu posso ter uma trombofilia adquirida, e aí a manifestação clínica pode ser tanto uma trombose venosa quanto uma trombose arterial. As trombofilias hereditárias mais conhecidas são essas: uma deficiência congênita de antitrombina, deficiência congênita de proteína C ou de proteína S, ou essas duas mutações, que é a mutação do fator 5 de Leiden ou a mutação do gene da protrombina. Mutação do fator 5 de Leiden, o fator 5 ele fica resistente à inativação pela proteína C. Então, a proteína C que existe para inibir o fator 5 não consegue, porque esse fator 5 ele é mutado. E o gene da protrombina, que também é um gene que vai atrapalhar aí a função final da trombina na formação do coágulo de fibrina. Quem que a gente vai investigar para saber se tem uma trombofilia hereditária facilitando aquele evento trombótico ou não? Todo mundo que tem trombose? Não precisa. Tá? A gente vai investigar naqueles indivíduos que têm uma trombose espontânea, sem motivo aparente, indivíduos que tenham trombose abaixo de 45 anos de idade, quando existe história familiar de trombose, desde que essa história familiar seja em indivíduos jovens, né, a trombose venosa no avô de 85 anos não conta como história familiar. Aí aquele indivíduo já tem vários outros fatores de risco para desenvolver a trombose. Também a gente pode investigar naquele indivíduo que tem trombose recorrente, ou trombose em locais pouco comum, como trombose de membro superior, trombose venosa cerebral, tromboflebite migratória, uma hora tem uma tromboflebite numa perna, uma hora no braço, uma hora na outra, púrpura fulminante, que eu vou falar um pouquinho, ou resistência à ação da heparina. Essas são situações que a gente pode investigar a trombofilia hereditária. As trombofilias hereditárias de maior risco de trombose são o fator 5 de Leiden herdado em homozigose, ou seja, as duas metades defeituosas, né? Esses indivíduos têm aí mais de 80 vezes maior risco de trombose. Quando existe uma dupla heterozigose, ou seja, o indivíduo tem mutação do fator 5 de Leiden em heterozigose e mutação do gene da protrombina em heterozigose, e os indivíduos com deficiência congênita de antitrombina. Essas são as trombofilias hereditárias de maior risco de trombose. Então, o fator 5 de Leiden, como eu expliquei para vocês, o fator 5 existe aqui e ele deve ser inibido pela proteína C. O fator 5 de Leiden é um fator 5 que é resistente à inibição pela proteína C, né? A maior parte dessas resistências, né, mais de 95% das resistências do fator 5 à proteína C são devido a essa mutação do fator 5 de Leiden. E o diagnóstico a gente faz pela pesquisa molecular, pela pesquisa da mutação desse fator 5.
Deficiência de antitrombina, vocês lembram? A antitrombina ela vai inibir vários fatores, né, de coagulação. E a ação da heparina é justamente via antitrombina. A heparina se liga na antitrombina e aumenta em mais de 80 vezes o efeito da antitrombina. Então, aqueles indivíduos que não conseguem ficar anticoagulados com a heparina, a gente tem que pensar que ele possa ter uma deficiência de antitrombina. A antitrombina é sintetizada no fígado, como qualquer maior parte dos fatores de coagulação e da modulação da coagulação, e é um padrão de herança autossômica dominante. Como que a gente faz o diagnóstico? Fazendo a dosagem da antitrombina. Eu posso ter também uma deficiência de antitrombina adquirida. Quando? Em situações de consumo. CIVD, por exemplo, eu vou ter consumo de fatores de coagulação, consumo de plaqueta e consumo também de fatores moduladores da cascata de coagulação. A pré-eclâmpsia e eclâmpsia, eu também vou ter consumo de antitrombina. Doenças hepáticas, onde eu vou ter diminuição da síntese de antitrombina. E síndrome nefrótica, onde eu tenho perda de antitrombina urinária. Tá? Então, essas situações são situações adquiridas de deficiência de antitrombina. Deficiência hereditária da proteína C, que é uma doença autossômica dominante. A proteína C existe para inibir o fator 5 e inibir o fator 8. Nas pessoas que têm deficiência hereditária, desse fator da modulação da cascata de coagulação, tem uma tendência a ter trombose. E existem algumas manifestações clínicas que são específicas, né, da deficiência de proteína C. Uma característica delas é a tromboflebite superficial. O indivíduo que tem tromboflebite de forma espontânea, idiopática, eu tenho que pensar que ele possa ter uma deficiência de proteína C ou deficiência de proteína S. Púrpura fulminante neonatal, o que é isso? Nos primeiros dias de vida, o bebezinho que nasce com deficiência hereditária de proteína C, ele pode ter manifestação de trombose grave, de evolução rápida. Trombose venosa e arterial, inclusive, evoluindo com coagulação intravascular disseminada, falência de múltiplos órgãos e óbito. Tá? E a necrose cutânea induzida pela varfarina. Vocês lembram? A vitamina K, ela é importante para 4 fatores da cascata de coagulação, 2, 7, 9 e 10, e também para a ação da proteína C e da proteína S. Quando o indivíduo começa a tomar o anticoagulante, com a base de dicumarínico, se ele começa a tomar só o anticoagulante para tratamento de uma trombose, e se o indivíduo já tem uma deficiência hereditária de proteína C, no começo da anticoagulação, ele vai ter um período transitório de hipercoagulabilidade. Por quê? A proteína C depende da vitamina K. Então, eu vou estar inibindo a vitamina K, eu vou diminuir ainda mais a proteína C, antes de diminuir o resto dos fatores da coagulação. Então, nos primeiros dias do uso da varfarina, principalmente quando ela é em dose alta, eu posso ter um quadro de uma necrose cutânea. Muitas vezes é grave desse jeito e é de uma evolução muito rápida. Tá? Então, por isso que quando a gente começa a tratar uma trombose, a gente começa com heparina e aí associa a varfarina ou o dicumarínico junto. A gente nunca começa só com o dicumarínico. Eu posso ter deficiência adquirida de proteína C, assim como da antitrombina. Em que situações? Infecção grave, choque séptico, coagulação intravascular disseminada, em pós-operatório. Alguns medicamentos podem diminuir a proteína C. E na púrpura fulminante, em infecções virais ou bacterianas, como a meningococcemia. Trombofilias adquiridas. Então, eu tenho essas que a gente já falou, deficiência adquirida de proteína C, deficiência adquirida de proteína S, deficiência adquirida de antitrombina, e outras situações que são situações que me deixam com tendência de trombose. Que situações são essas? Pós-operatório, numa cirurgia, eu vou expor bastante fator tecidual. Então, essa é uma situação que vai ativar minha cascata de coagulação. Então, é uma situação que coloca o indivíduo com tendência a desenvolver trombose. Síndrome do anticorpo antifosfolípide, que eu vou falar um pouquinho deles. A gestação e o puerpério, porque é uma situação que existe uma bagunça muito grande dos fatores de coagulação, principalmente no puerpério. Né? Na gestação eu tenho aí deficiência de proteína C, eu tenho uma diminuição, né, da proteína S, da proteína C, eu tenho aumento de fator 8, eu tenho aumento de fator de von Willebrand e uma série de outras combinações que deixam a mulher com uma tendência a desenvolver trombose.
Doenças neoplásicas malignas, porque muitas delas eu tenho aumento da expressão do fator tecidual, então é fator de risco de trombose. Hemoglobinúria paroxística noturna, uma doença difícil, rara, né, onde o indivíduo tem deficiência da expressão de algumas moléculas na membrana das células do sangue, de eritrócitos, leucócitos e plaquetas, que deixam essas células suscetíveis à destruição por ativação do complemento. Então, eu vou ter bastante destruição celular e exposição de fosfolípide. E aí eu posso ter uma tendência à trombose. Assim como anemias hemolíticas, de uma forma geral, principalmente anemia falciforme. A síndrome nefrótica, como eu disse, eu tenho perda de antitrombina pela urina, então eu deixo o indivíduo com tendência à trombose. Alguns medicamentos aumentam o risco de trombose. Um exemplo mais importante deles é o anticoncepcional oral, que contém estrógeno. Então, a cirurgia e no trauma, eu tenho uma grande exposição de fator tecidual e associado a isso eu tenho uma situação de imobilidade. A imobilidade leva a uma estase sanguínea. Lembra da tríade de Virchow, né? São duas situações já que aumentam para mim o risco de trombose. As principais cirurgias relacionadas à trombose, né, que aumentam muito o risco de trombose, são as cirurgias ortopédicas, neurológicas, oncológicas e vasculares. Tem que ser feita a profilaxia farmacológica nessas cirurgias, profilaxia de trombose, tá? Então, eu tenho uma associação de fatores de risco, e eu não posso esquecer de fazer a profilaxia de trombose, principalmente nessas cirurgias, porque senão o risco de trombose é muito grande. Nas neoplasias malignas, né, a característica é a tromboflebite migratória, também chamada de síndrome de Trousseau, né? Quando eu vejo um indivíduo idoso que tem tromboflebite migratória, eu não vou pensar em primeiro momento que ele tenha deficiência de proteína C hereditária. Eu vou pensar no primeiro momento que ele esteja com uma neoplasia oculta. E é isso que eu vou investigar. Se é um indivíduo jovem, que vem com uma tromboflebite migratória, eu penso que ele possa ter uma deficiência congênita de proteína C ou de proteína S. Outra manifestação clínica que às vezes acontece nos indivíduos com neoplasia maligna é uma endocardite trombótica não infecciosa. Também coagulação intravascular disseminada com microangiopatia, principalmente nas neoplasias avançadas e metastáticas. Hemoglobina paroxística noturna, como disse para vocês, então eu tenho, pela destruição das células, um aumento de fosfolípide, ativação de plaqueta, e uma manifestação clínica comum na hemoglobinúria paroxística noturna é trombose do leito esplâncnico, principalmente a síndrome de Budd-Chiari. Se eu vejo um indivíduo com síndrome de Budd-Chiari, né, trombose das veias suprahepáticas, com uma pancitopenia, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na HPN, hemoglobinúria paroxística noturna. Situações de hiperviscosidade, porque vão diminuir o fluxo sanguíneo, né? Que situações que eu tenho é isso? Quando eu tenho aumento da viscosidade por aumento de proteínas plasmáticas, então no mieloma múltiplo ou na macroglobulina de Waldenstrom. Quando eu tenho aumento da viscosidade sanguínea por aumento de eritrócitos, na polistemia vera, por exemplo, ou por aumento de leucócitos, principalmente nas leucemias mieloide agudas. Essas são situações que também aumentam o risco de trombose, uma trombofilia adquirida. E a síndrome do anticorpo antifosfolípide. O que é isso? Anticorpo antifosfolípide. Fosfolípide é uma substância muito importante de cofator da cascata de coagulação. Os indivíduos que têm o anticorpo antifosfolípide, eles ficam com uma tendência a desenvolver trombose. E eu defino a síndrome do anticorpo antifosfolípide através de um evento trombótico associado a um aumento persistente de anticorpo antifosfolípide. O evento trombótico pode ser uma perda fetal recorrente por trombose placentária, tá? Então, para definição de síndrome de anticorpo antifosfolípide, eu tenho isso. Um evento trombótico, que pode ser perda fetal recorrente, associado ao aumento persistente de anticorpos antifosfolípides. Quem são esses anticorpos antifosfolípides? Anticardiolipina. A gente só valoriza quando ela tem um título maior do que 40 unidades. Títulos baixos não são fracamente associados assim no anticorpo antifosfolípide. Quem tem anticorpo antifosfolípide, a SAF mesmo, né, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, tem um título maior do que 40 desses anticorpos. Anticoagulante lúpico, que é um anticorpo que vai alargar o TTPA. Né? Então, a gente faz um teste de mistura 50% e vê que não corrige, acrescenta alguns testes.
e vê o anticorpo antifosfolípide, o anticoagulante lúpico, ele é caracterizado por um alargamento de TTPA, que não corrige com a mistura 50%. E um outro anticorpo antifosfolípide é esse anti-beta-2, glicoproteína 1. Quadro clínico da SAF, então, além do evento trombótico, você pode ter outras manifestações clínicas, como livedo reticular, perda fetal recorrente, plaquetopenia, alteração renal, hipertensão pulmonar, cefaleia, necrose avascular de osso, doença valvar cardíaca, tudo isso pode ser manifestação de trombose de microcirculação. E na SAF, a característica é que eu posso ter tanto trombose venosa quanto trombose arterial. A síndrome do anticorpo antifosfolípide pode acontecer isoladamente ou em associação a outras doenças, como lúpus, neoplasias, algumas infecções ou drogas. Diante, então, de um indivíduo com trombose, eu vou fazer uma história clínica detalhada, um exame clínico detalhado para entender a causa daquela trombose. Quando é uma trombose espontânea, principalmente, eu faço uma avaliação laboratorial procurando essas doenças que eu sei que podem desencadear a trombose. Então, faço um hemograma para avaliar se ele tem poliglobulia, se ele tem leucocitose, se ele tem plaquetose, se ele tem pancitopenia, pensando numa HPN. Eu vejo o sangue periférico para ver se ele tem esquizócitos, pensando numa CIVD, avaliação da função hepática, da urina 1, para ver se ele tem proteinúria, de coagulograma, para ver se ele é um hepatopata, por exemplo, se ele tem um anticoagulante lúpico, se ele tem uma CIVD. E faço daí os exames específicos, se eu estiver pensando numa trombofilia hereditária. Eu peço a dosagem da proteína C, da proteína S, da antitrombina, pesquisa do fator 5 de Leiden, do gene mutante da protrombina. Independente da causa da trombose, todos eles vão ser tratados da mesma forma. O importante da gente conhecer a causa é principalmente quando tem uma doença associada, se eu não tratar essa doença associada, ele fica em alto risco de trombose novamente. Tá? Como que a gente trata a trombose? De duas formas. Ou com trombolítico. O trombolítico é um medicamento que vai dissolver o coágulo de fato, ou com anticoagulante. O anticoagulante ele não dissolve o coágulo, ele só vai impedir a progressão desse coágulo. Quem vai dissolver o coágulo é o próprio organismo, um mecanismo fisiológico, né, a fibrinólise, né, é um mecanismo fisiológico. Os trombolíticos, eles são de alto risco de sangramento. Então, eles têm indicações muito precisas. Não é para todo mundo que a gente faz, porque senão o risco do medicamento é maior do que o benefício. Os anticoagulantes a gente faz para todo mundo que tem diagnóstico de trombose venosa. A duração mínima é de 3 meses, porque nesses 3 meses é o período crítico de um risco de retrombose. Então, aquele indivíduo que teve uma trombose, sempre ele vai ter um risco maior de ter um novo evento trombótico. Então, pelo menos por 3 meses, ele tem que estar anticoagulado, independente da causa dessa trombose. Os trombolíticos principais que a gente conhece são esses: streptokinase, alteplase, reteplase, tenecteplase. Vocês vão ver, com certeza, mais detalhes desses medicamentos nas situações específicas de cardiologia, de neurologia. As principais indicações do trombolítico são nas tromboses arteriais, como infarto agudo do miocárdio com supra, com menos de 12 horas de evolução, no AVC isquêmico precoce, né? No tromboembolismo venoso, a gente só vai usar quando a gente tiver uma TVP maciça em membro inferior e complicada, né? Por exemplo, na flegmasa cerulhadolis, onde a gente vai ter um edema muito grande, inclusive com compressão de circulação arterial. Senão, a gente trata só com anticoagulante. Sempre a gente tem que estar atento com as contraindicações do uso do fibrinolítico, né? Então, pacientes que teve sangramento ativo com menos de 6 meses, se ele teve um AVCH prévio, se ele teve um AVCI recente, se ele teve trauma ou cirurgia de sistema nervoso central recente, se ele tem algum tumor de sistema nervoso central, se ele tem alguma outra coagulopatia, se ele tem uma hipertensão grave não controlada, tudo isso são contraindicações dos trombolíticos. Os anticoagulantes, que esses sim são os remédios que a gente usa para o tratamento de toda a trombose venosa, que pode ser a heparina, fondaparinux, dicumarínico, ou hoje em dia que nós temos aí os novos anticoagulantes orais. Vou focar um pouquinho de cada um desses. A heparina antiga, né, aquela não fracionada, é uma molécula de alto peso molecular. Ela vai ter a função dela através da estimulação da antitrombina. Então, ela vai
se ligar à antitrombina e vai acelerar a velocidade de inativação da antitrombina. Então, ela vai inativar todos aqueles fatores que a antitrombina inativa, que são os fatores 11, 9, 10 e o 2. Quando a heparina não fracionada se liga na antitrombina, ela sofre uma deformação. E por essa deformação, ela vai inibir tanto a trombina quanto o fator 10, principalmente. Ela precisa ser monitorizada através do TTPA. Né? Se a gente dá uma dose muito excessiva e alarga muito o TTPA, o indivíduo vai ficar com risco de sangramento. Se a gente dá uma dose menor, não suficiente para alargar o TTPA na minha quantidade desejada, o indivíduo não está adequadamente anticoagulado. Complicações do uso da heparina. A principal delas é óbvio que é o sangramento, né? Porque a gente está deixando esse indivíduo anticoagulado. Outra complicação, que não é frequente, mas é muito grave, então é importante a gente saber, é a trombocitopenia induzida pela heparina. Complicações menos comentadas são a osteoporose naqueles indivíduos que fazem uso prolongado de heparina, aumento de transaminases, que é menos frequente, e reação de hipersensibilidade. Em caso de sangramento, a gente vai parar a heparina. A não fracionada, a meia-vida dela é de 4 horas, pronto, está resolvido. Se for um sangramento grave, a gente para a heparina, colhe um TTPA e administra o antídoto da heparina, que é a protamina. 1 miligrama de protamina a gente usa para cada 100 unidades de heparina utilizada. E aí a gente reverte o efeito da heparina. Trombocitopenia induzida pela heparina. Acontece em mais ou menos 5% dos indivíduos expostos à heparina por mais de 4 dias, pelo menos. É uma plaquetopenia imune. Como que funciona? Eu tenho a heparina, eu vou formar um anticorpo contra a heparina, mas não contra a heparina exclusiva. A heparina, ela vai se ligar a uma substância eliminada pela plaqueta, chamada fator plaquetário 4. Então, eu vou formar um complexo anticorpo contra heparina ligada ao fator plaquetário 4. Esse complexo imune vai se grudar na superfície da plaqueta. Quando isso acontece, a plaqueta ela é removida pelo baço, né, porque o macrófago reconhece esse complexo imune, leva para o baço e o baço destrói esse complexo, e isso é causa de plaquetopenia. Tá? E, quando eu ligo na superfície da plaqueta, eu ativo a plaqueta e essa ativação vai induzir uma agregação plaquetária e a liberação de micropartículas da plaqueta, que são indutores de trombose. Então, por que é importante a gente conhecer essa entidade? Porque a plaquetopenia induzida pela heparina é uma situação que, apesar da quantidade baixa de plaqueta, é um indivíduo de alto risco de desenvolver trombose. Quando que a gente suspeita? É o indivíduo que está usando a heparina já há mais de 4 dias, e isso acontece principalmente nos 10 primeiros dias de uso, ou quando ele se apresenta com uma plaquetopenia de fato, né, plaqueta abaixo de 150 mil, ou com diminuição de pelo menos 50% do seu valor basal. Se é um indivíduo que chega com 420 mil plaquetas e hoje está com 150 mil é o valor normal, mas é muito abaixo do valor que ele entrou, do valor que ele tinha inicialmente. É mais comum essa complicação com a heparina não fracionada. E o grande problema dela é esse, é um risco tanto de trombose venosa quanto de trombose arterial. Às vezes, uma dica de que essa situação pode acontecer, quando a heparina é feita subcutânea, é uma reação no local de aplicação, tanto de dor, quanto de hiperemia, quanto de necrose cutânea. Isso é um indício de que eu possa estar desenvolvendo essa trombocitopenia induzida pela heparina. Como que a gente confirma o diagnóstico? É muito difícil confirmar o diagnóstico, porque a gente não tem muitos testes utilizados aí na prática clínica. O que a gente tem na prática clínica é a busca do anticorpo, né, pelo método de ELISA. Ele é bastante sensível, mas ele é pouco específico. O fato de eu ter esse anticorpo não necessariamente quer dizer que eu tenha a trombocitopenia imune induzida pela heparina. Tá? Então, a gente sempre associa esse teste de ELISA a algum teste funcional que a gente fala, que é esse teste de liberação de serotonina, porque com a formação desse complexo imune eu aumento a minha secreção de serotonina, que é uma substância que vai ativar a agregação plaquetária, mas eu não tenho isso muito disponível na prática clínica, ou a indução da agregação plaquetária com a heparina, que a gente chama de RIPA. Esse a gente tem disponível em alguns laboratórios.
Feita a confirmação, primeira coisa que a gente faz, aliás, quando a gente suspeita, já disse, a primeira coisa que a gente faz é suspender a heparina. Né? Porque se a gente insistir na administração da heparina, vai continuar diminuindo ainda mais a contagem de plaqueta e vai aumentar ainda mais o meu risco de trombose. Depois da suspensão, demora de 7 a 10 dias para normalizar a contagem de plaquetas. Depois de suspender, se esse indivíduo estava recebendo heparina, é porque ele precisa ficar anticoagulado por algum motivo, certo? Eu não posso utilizar uma heparina de baixo peso molecular, porque ela tem efeito cruzado. Eu não posso usar a varfarina, por quê? Por causa daquele estado de hipercoagulabilidade inicial do efeito da varfarina. Então, eu tenho que usar medicamentos alternativos, que são inibidores diretos da trombina ou inibidores diretos só do fator 10, que a gente tem aqui no Brasil, que é o Fondaparinux. Tá? Falando agora da heparina de baixo peso molecular. O próprio nome já diz, é uma molécula menor. Ela age de uma forma muito semelhante com a heparina não fracionada, só que ela é uma molécula pequena, então quando ela se liga na antitrombina e ela vai inativar somente os fatores 10, 9 e 11. Ela não vai inativar o fator 2. Por quê? O fator 2 ele só é inativado pela heparina de alto peso molecular. Quando a heparina se liga na antitrombina, que ela sofre essa deformação, quando a heparina não fracionada de alto peso molecular, ela vai inibir o fator 2. A de baixo peso molecular não consegue inibir o fator 2. Por esse motivo, a heparina de baixo peso molecular não altera o TTPA. Né? Porque o TTPA, o fator mais importante para o TTPA é o fator 2. A heparina de baixo peso molecular, ela tem uma biodisponibilidade muito boa, ou seja, a dose que eu uso é a dose que eu sei que vai estar fazendo efeito, diferentemente da heparina não fracionada. Então, eu não preciso usar um teste para monitorizar o efeito da heparina de baixo peso molecular, porque a dose que eu estou dando, eu sei que é a dose que está fazendo o efeito que eu quero que faça. Eu só vou monitorizar o efeito da heparina não fracionada em indivíduos muito obesos, onde talvez eu esteja dando uma subdose, ou indivíduos que têm uma insuficiência renal crônica, porque o clearance da heparina de baixo peso molecular é renal. Nos indivíduos de baixo clearance, eu posso ter uma intoxicação pela heparina. Então, eu tenho que fazer a monitorização do efeito dela, e essa monitorização eu faço através do anti-10, porque é o principal fator inativado pela heparina de baixo peso molecular. Outro medicamento é o Fondaparinux. Fondaparinux é um remédio que vai inibir exclusivamente o fator 10 da cascata de coagulação, também via antitrombina. Tá? Ele é utilizado para profilaxias pós-operatórias e também pode ser utilizado para o tratamento da trombose venosa profunda e do TEP. E ele é um medicamento que é recomendado na anticoagulação daquele indivíduo que estava usando heparina, e eu acho que ele está desenvolvendo uma plaquetopenia induzida pela heparina. Dicumarínicos são remédios anticoagulantes orais que vão inibir a carboxilação dos fatores da coagulação dependentes de vitamina K, que são quem? 2, 7, 9, 10, proteína C e proteína S. Então, ele vai alterar somente a via extrínseca do fator de coagulação. Esse indivíduo vai funcionar como um indivíduo que tem deficiência de vitamina K. O fator 7 é o fator de menor meia-vida e o TP é o exame que avalia a via extrínseca dependente do fator 7. E a gente vai administrar o remédio e monitorizar o efeito dele justamente através do TP. O TP é um teste que varia muito de laboratório para laboratório, dependendo do fator coagulante que se usa naquele laboratório. É um número de referência que se usa. Para que a gente pudesse padronizar a linguagem de qual o valor ideal de anticoagulação para quem usa anticomarínico, foi então criado esse valor de referência nacional, que a gente chama de INR. INR é uma relação entre o tempo do paciente e um tempo padronizado internacionalmente. O que eu falo entre 2 INR, entre 2 e 3 num laboratório aqui, é no mesmo 2 e 3 que se fala em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, o INR é uma padronização internacional do tempo de protrombina.
Com isso, eu consigo dizer, eu quero dar uma dose de dicumarínico para aquele indivíduo que seja suficiente para manter o INR entre 2 e 3. Por quê? Os dicumarínicos, a biodisponibilidade dele é muito ruim e ele tem muita interferência por diversas substâncias. Então, só relembrando aqui a gama-carboxilação, certo? Os dicumarínicos, eles vão inibir aqui a oxirredução da vitamina K. Então, o indivíduo vai funcionar como um indivíduo com deficiência de vitamina K, não acontecendo a carboxilação dos fatores vitamina K dependentes. Lembrando que os pacientes com deficiência de proteína C congênita podem cursar com eventos trombóticos no início do tratamento, né, que se caracteriza principalmente como trombose de extremidades, mama, pênis, orelha, dedos, tá? Como que a gente trata essa complicação? Interrompe o dicumarínico, administra a vitamina K, anticoagula com heparina e administra inclusive a proteína C recombinante. É assim que a gente trata essa complicação da necrose cutânea induzida pela heparina. A gente vai, então, monitorizar o INR do paciente. É muito difícil, porque assim, o remédio ele sofre interferência por alimentos, por remédios, por status nutricional, por uma série de coisas. Então, o INR vai ter que estar sempre, constantemente sendo monitorizado. Às vezes, o indivíduo fica muito anticoagulado, e às vezes o indivíduo fica pouco anticoagulado, e eu estou tendo sempre que ajustar a dose desse medicamento. O problema de estar muito anticoagulado é que aumenta o meu risco de sangramento. Então, como que eu manejo isso? Quando o meu INR está acima de 3, que é o desejado, mas abaixo de 5, eu vou interromper o medicamento por um dia. No dia seguinte, eu doso de novo o TP, e o INR, e se ele tiver entrado no valor ideal, eu só vou ajustar as doses subsequentes para uma dose mais baixa. Tá? Se o meu INR estiver acima de 5, mas abaixo de 9, eu vou interromper o remédio 2 a 3 dias, aí eu repito o exame e vou ajustar as doses subsequentes. Ou, se eu quiser, eu posso administrar um pouquinho de vitamina K via oral, repetir o exame e ajustar as doses subsequentes. Se o INR estiver acima de 9, que é um valor muito alto, eu vou interromper o remédio e aí eu tenho que administrar a vitamina K numa dose um pouco maior. Aí eu repito o meu INR em 24 horas e ajusto as doses subsequentes. Então, independente do meu INR, se eu não tiver sangramento, eu nunca vou transfundir plasma para esse paciente. Eu só vou transfundir plasma se o meu paciente estiver com sangramento e sangramento grave. Não um sangramentozinho de pele, hematoma só, não. Se eu tiver um INR aumentado acima de 3, independente do valor, e com sangramento grave, além de eu interromper a varfarina, além de eu administrar a vitamina K e daí via endovenosa, eu vou transfundir plasma fresco congelado ou, se eu tiver disponível, administrar aquele complexo protrombínico. Lembra que é aquele produto liofilizado que eu tenho os fatores dependentes de vitamina K, 2, 7, 9, 10. Tá? Mesmo que o meu paciente esteja com INR de 15, se ele não estiver sangrando, a gente não transfunde plasma e nem dá o complexo protrombínico. Tá? A gente só administra a vitamina K. O plasma fresco congelado, então, só se tiver sangramento grave e ativo, com o TP alargado. E também a gente pode utilizar o plasma fresco congelado para reversão rápida quando tiver alguma necessidade de algum procedimento invasivo de emergência. A dose que a gente faz é de 15 a 30 ml por quilo, que a gente pode fracionar em 3 e 4 doses. E a gente sempre faz um controle do TP antes e depois da administração do plasma. Eu disse para vocês que o dicumarínico sofre interferência por diversos fatores. Um primeiro deles é a alimentação. Por quê? Os vegetais verdes são ricos em vitamina K. Se eu estou dando um remédio que é para cortar o efeito da vitamina K, se eu vou ingerir alimentos que são ricos em vitamina K, eu corto o efeito do meu remédio, certo? Situações em que eu tenho baixo nível de proteína sérica, como na síndrome nefrótica ou desnutrição, isso faz com que baixíssimas doses de dicumarínico sejam necessárias para eu alcançar o meu INR entre 2 e 3.
E diversos medicamentos, alguns potencializam o efeito do dicumarínico e outros inibem o efeito do dicumarínico. Às vezes gostam de perguntar isso. Quem são os remédios que potencializam o efeito do dicumarínico? Os principais antibióticos, ciprofloxacina, sulfas, salicilatos, né? Ingestão aguda de álcool. Quem que inibe os dicumarínicos? Carbamazepina, fenitoína, anticoncepcional oral e diurético. E falando um pouquinho dos novos anticoagulantes orais. São remédios que estão aí na circulação há poucos anos, né? Que era o sonho de consumo de todo mundo que faz uso crônico, né, de dicumarínico, né? Que algumas pessoas, por exemplo, FA crônica, para profilaxia primária de fenômenos embólicos, esses pacientes ficam anticoagulados com dicumarínico a vida toda. E é muito chato, porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Toda vez que você toma um remédio diferente, tem que ficar ajustando de novo a dose do dicumarínico, ficar colhendo exame todo mês para controlar a NR. Então, o sonho de todo mundo que faz uso prolongado de dicumarínico era um remédio que não sofresse interferência de alimentos, nem de remédios, e que não precisasse de controle. Então, isso são os novos anticoagulantes orais. Tá? São remédios orais que têm um efeito anticoagulante, que não sofrem interferência de alimentação e sofrem muito e pouca interferência de medicamentos, e que não precisam de controle laboratorial. Rivaroxabana é o inibidor do fator 10, inibidor direto só do fator 10. Rivaroxabana, então você vê aqui XA e você vê aqui XA, tá? Só para gravar, para memorizar. Dabigatrana é um inibidor direto da trombina. Dabigatrana T com T, certo? Só para memorizar. Inibidor direto da trombina, vai agir direto só lá na trombina. Então, esses remédios são remédios que eles não têm necessidade de controle laboratorial. A gente só tem que tomar cuidado nos indivíduos que têm insuficiência hepática, porque eles são de metabolismo hepático, e nos indivíduos que têm insuficiência renal, porque eles são de eliminação renal. Está autorizado já o uso desses medicamentos para profilaxia cirúrgica, né, das cirurgias de prótese de quadril e joelho, para profilaxia de fenômenos embólicos em pacientes com FA crônica, não valvar. A rivaroxabana e a dabigatran, as duas, né, para o tratamento de TEV, e a dabigatran para profilaxia secundária de AVC embólico e anticoagulação prolongada. Vamos ver algumas questões? Uma mulher de 28 anos, internada na UTI, com tetraparesia e insuficiência respiratória, com ressonância nuclear magnética de encéfalo, mostrando um infarto talâmico bilateral. Nega tabagismo, nega alguma neoplasia ou nega o uso de anticoncepcional. No exame físico, ela tinha uma hipertensão arterial refratária, tinha livedo reticular. Foi aventada a hipótese de uma trombofilia. O exame que fará o diagnóstico mais preciso da causa da trombofilia é a dosagem de que substância? Homocisteína, pesquisa de CD55, CD59, dosagem de anticardiolipina ou dosagem de proteína C e S. Essa questão é difícil. Então, olha, a gente tem uma mulher, né, jovem, que está com um quadro de uma trombose aí, arterial, né, sem nenhum fator de risco desencadeante aparente, mas que ela é hipertensa e tem um livedo reticular. Então, parece que ela tem realmente alguma doença aí associada. A homocisteína, sabe-se que uma homocisteína elevada, ela aumenta o risco de trombose venosa e trombose arterial, né? O que se sabe é que, mesmo que você diminua essa homocisteína, você não muda muito esse desfecho. Existem algumas situações hereditárias que você pode cursar com aumento de homocisteína. É uma mutação genética que altera o metabolismo todo da homocisteína. Tá? Mas isso, assim, não se leva, não é uma coisa que você vai investigar para fazer esse diagnóstico, porque a gente sabe que a intervenção em cima disso não muda o desfecho. É uma situação que a gente sabe que pode aumentar o risco, principalmente de uma trombose arterial. Só que essa mulher, além de ter a trombose, ela tem essas outras alterações. Ela tem essa hipertensão estranha e ela tem esse livedo reticular. Então, vamos ver as outras alternativas. Pesquisa de CD55 e CD59 é um teste que a gente usa para o diagnóstico da hemoglobinúria paroxística noturna.
né? Lembra que eu disse? HPN é aquela situação em que a pessoa tem a deficiência de alguns marcadores de célula, que é justamente esse, CD55, CD59, e na ausência dessas substâncias na superfície dos eritrócitos, dos leucócitos, essas células são mais suscetíveis à destruição pela cascata de complemento. Então, eu faria a pesquisa de CD55, 59 se eu imaginasse que essa pessoa tem uma HPN. Qual que é a característica clínica da HPN? É uma pessoa num quadro de uma pancitopenia, ou pelo menos uma anemia e plaquetopenia, diante de um quadro de trombose. Não fala nada na questão que essa pessoa esteja com anemia, com leucopenia ou plaquetopenia. Então, parece também não ser a melhor alternativa. Anticardiolipina é o quê? É um anticorpo antifosfolípide. Síndrome do anticorpo antifosfolípide. A gente pode ter um evento trombótico arterial ou venoso, ou ainda perda gestacional, e pode ter outros comemorativos clínicos, como livedo reticular, hipertensão arterial grave, plaquetopenia. Parece ser uma boa alternativa, né? Deficiência de proteína C e proteína S. Muito raro cursar com trombose arterial. É uma trombofilia que pode ser adquirida, mas também é hereditária, e que manifesta-se principalmente com trombose venosa. Não parece ser o caso dessa mulher. Então, para essa paciente, a alternativa que mais se encaixa seria dosar a anticardiolipina para confirmar que ela tenha a síndrome do anticorpo antifosfolípide. A dissolução do coágulo sanguíneo é induzida por agentes anticoagulantes, como a heparina ou varfarina? Só acontece após a administração de um agente como a streptokinase, que é um trombolítico. É catalisada pelas mesmas enzimas que levam à formação do coágulo. É induzida por agentes antiplaquetários, como ácido acetil salicílico. É catalisada por plasmina, que se forma a partir do plasminogênio por ação do ativador do plasminogênio tecidual. Antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e antifibrinolíticos são medicamentos que a gente pode utilizar no tratamento de trombose. Quando é arterial é antiagregante, quando é venosa é anticoagulante, e o fibrinolítico a gente pode usar nas duas situações desde que elas sejam indicadas. Na cascata de coagulação, a gente tem os fatores de coagulação, que são diferentes das substâncias utilizadas e necessárias para a fibrinólise, né? Cascata de coagulação, a gente tem os fatores 8, 9, 10, 2 e etc. Na fibrinólise, a gente tem o plasminogênio e a plasmina, são substâncias diferentes, né? A fibrinólise. Os agentes anticoagulantes, eles não induzem a fibrinólise, eles apenas impedem o aumento do coágulo. Os únicos medicamentos que induzem a fibrinólise são os trombolíticos, tá? Só que a fibrinólise não acontece exclusivamente por meio de medicamentos. A fibrinólise é um processo fisiológico, por isso que a alternativa B está errada. A fibrinólise não é catalisada pelas mesmas enzimas que levam à formação do coágulo, são substâncias diferentes. Antiagregante plaquetário só inibe a agregação plaquetária, não tem nada a ver com dissolução do coágulo. Então, a alternativa que está correta aqui é que a fibrinólise é catalisada pela plasmina, que se forma a partir do plasminogênio. Certo? Paciente de 55 anos, no 8º dia de internação, em uso de heparina não fracionada, apresenta uma contagem de plaquetas de 55 mil. No exame físico não tem nenhuma anormalidade. No laboratório tem função hepática e renal normais. Qual o diagnóstico mais provável e a complicação mais frequente para esse caso? Trombocitopenia relacionada à heparina, e a manifestação mais esperada é o sangramento digestivo. Púrpura trombocitopênica idiopática, e a manifestação mais esperada é um AVCH. Trombocitopenia relacionada à heparina, e a manifestação mais esperada é o infarto hemorrágico das adrenais. Púrpura trombocitopênica trombótica, e a principal manifestação é a hemartrose. Trombocitopenia relacionada à heparina, e a manifestação mais esperada é a trombose venosa profunda. Então, lembrando, a trombocitopenia induzida pela heparina, ela acontece nos primeiros 10 dias de uso da heparina,
E a gente define como diminuição da contagem plaquetária abaixo do normal ou queda de pelo menos 50% do valor basal. Essa paciente estava usando heparina, estava no 8º dia e estava com uma plaquetopenia. Então, uma boa opção, né? De ser uma trombocitopenia imune relacionada à heparina. E qual que é a principal complicação dessa situação? Não é sangramento, é trombose, né? TVP, necrose cutânea, infarto, tromboembolismo pulmonar. Essa é a principal preocupação e é por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico dessa entidade e tratar adequadamente. Então, a alternativa que mais se encaixa é, nesse paciente, provavelmente tem uma trombocitopenia relacionada à heparina e a complicação mais esperada é a trombose venosa profunda. Certo? E, por último, qual é a melhor conduta terapêutica diante de um paciente com 62 anos de idade que usa varfarina 5 mg por dia para anticoagulação oral, assintomático e com um INR de 5,3? Manter a dose de varfarina e orientar a dieta rica em vitamina K? Reduzir pela metade a dose da varfarina e repetir o INR em 48 horas? Suspender a varfarina por 4 dias, administrar vitamina K por via intravenosa e repetir o INR em 48 horas? Suspender a varfarina por 3 dias, administrar plasma fresco congelado com controle de INR em 3 a 5 dias? Suspender a varfarina por 3 dias, depois reduzir a dose em 20% com INR de controle em 5 dias. Vamos lembrar a tabelinha? Então, acima de 3, que é o ideal, e abaixo de 5, a gente só para um dia e reajusta as doses subsequentes. Entre 5 e 9, a gente interrompe de 2 a 3 dias, repete o exame e ajusta as doses subsequentes. Ou, então, a gente pode administrar um pouquinho de vitamina K via oral, repetir o exame e ajustar as doses subsequentes. Acima de 9, o INR, que é bastante, né? A gente interrompe, administra uma dose maior de vitamina K, repete o exame e ajusta as doses subsequentes. E só vamos administrar plasma, complexo protrombínico, se tiver sangramento grave, independente do valor de INR. Então, para essa alternativa, para essa questão, a melhor alternativa é esta. A gente 5,3 é acima de 5, menor que 9. A gente suspende a varfarina por 3 dias, reduz as doses subsequentes e depois faz um novo controle aí de INR. Tem mais uma. A doença protrombótica hereditária mais comum, essa questão é bacana. Doença protrombótica hereditária mais comum é resistência à proteína C ativada, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina. Está faltando a alternativa que a gente sabe, né? A deficiência protrombótica hereditária mais comum é quem? Não é o fator 5 de Leiden? E o fator 5 de Leiden é o quê? É uma resistência à proteína C ativada. Então, precisa saber o conceito do fator 5 de Leiden para poder saber responder essa questão. Né? O que é o fator 5 de Leiden? É um fator 5 mutado que não sofre a inativação pela proteína C. Então, essa é a alternativa correta. Dúvidas? Ninguém tem dúvida porque todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Mas se vocês depois tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat que a gente responde. Muito obrigada. Boa continuação aí mais tarde. Bom dia para vocês.